Bom, presidente, o senhor falou agora há pouco que tem proximidade com alguns ministros, né? Inclusive, em outras entrevistas hoje, o senhor falou a respeito de Fernando Haddad, que o senhor tem uma certa proximidade. Eu queria saber duas coisas. A primeira, como está essa discussão, se já tem essa discussão a respeito das pautas econômicas do governo que vão tramitar aqui dentro da Câmara, e mais que isso, como é a relação do senhor com o presidente Lula? Olha, tenho sim uma relação de proximidade com o ministro Haddad, até mesmo antes de se falar em candidatura à presidência da Câmara, porque na condição de líder nós discutimos com o ministro por várias vezes a agenda lá no próprio Ministério da Fazenda. O Republicano nos ajudou muito nessa agenda implementada e aprovada pelo governo aqui na casa, e entendemos que o ministro Haddad vem cumprindo o seu papel dentro do governo. Onde é que eu acho que às vezes está tendo ali um ruído? É que a agenda do ministro Haddad, que é uma agenda que quer tratar um pouco mais firme da responsabilidade fiscal, discutir a questão do corte de gastos, discutir as despesas, o ministro tem ficado vencido por decisão política interna do governo, né? Isso tem sido, na minha avaliação, ruim do ponto de vista econômico e gerado toda essa instabilidade que nós vimos, infelizmente, no final do ano, com o dólar disparando o seu preço, com a taxa de juros também crescendo, obrigando o nosso Galípolo, o presidente do Banco Central, já a inaugurar a sua gestão no Banco Central com o aumento da nossa taxa de juros, e nós precisamos discutir isso de maneira mais racional. E o Congresso Nacional está pronto para cumprir esse papel. Nós entendemos que sempre é bom, sim, fazer investimentos, fazer política de transferência de renda, mas quando isso afeta a credibilidade do país, quando isso faz com que a inflação tenha risco de voltar de maneira desordenada, que o dólar dispara, que a taxa de juro, da mesma forma, também tem uma alta, tudo isso vai inviabilizando economicamente o país, travando os investimentos, segurando a geração de emprego, a geração de renda, a nossa moeda perdendo valor e a nossa economia numa situação de muita instabilidade, porque olha para o futuro sem ter a segurança do que vai acontecer com o país. Se o governo ajusta um pouco isso, não é? Fortalece ainda mais o ministro Haddad, eu penso que aqui no Congresso ele terá ainda mais apoio para que essa agenda possa ser tocada, porque é uma agenda que é boa para o país, e também não tenho dúvida de dizer que o próprio presidente, o seu próprio governo, irá colher os frutos positivos, se assim decidirem fazer de agora por diante. Mas o presidente já disse em entrevista coletiva recente que novos ajustes não estão no radar. Se chegar uma proposta de aumento de imposto ou algo desse tipo, como o senhor recebe aqui? Nós vamos respeitar e receber todo e qualquer projeto, toda e qualquer iniciativa que venha do Executivo. Não está aqui também dizendo o presidente da Casa que esses projetos serão aprovados. Há uma certa resistência na Casa, até porque nós votamos nos últimos 2 anos muitos projetos que ajudaram a aumentar a arrecadação, tanto é que em 2024 aí, o Brasil bateu o recorde de arrecadação, demonstrando que essas medidas que nós votamos aqui foram medidas importantes para ajudar nesse sentido, mas não vemos que a saída está por aí. Se nós votarmos aqui aumento de carga e cada vez mais projetos que venham a afugentar, digamos assim, do ponto de vista do setor produtivo, aqueles que produzem no país, que ajudam a pagar essa grande conta da carga da máquina pública, nós vamos estar, na verdade, desestimulando a economia. Os deputados têm a consciência que agora é o momento do governo fazer o dever de casa, de poder discutir onde vai cortar um pouco os gastos, vai segurar um pouco as despesas públicas, porque é a sinalização que o setor precisa para poder entender que a responsabilidade fiscal é um pilar importante para o governo. O governo precisa sinalizar isso. Se isso vier a acontecer, eu penso que esses indicadores todos, esse estresse todo que nós tivemos no final do ano, nós conseguimos normalizar um pouco mais a agenda durante o ano 2025, e aí todo mundo sai ganhando. Nessa pauta de aumento de encargos, de aumento de tributos, eu vejo a Casa resistente a entrar nessa agenda, até porque entendemos que ao longo dos últimos 2 anos, muito já foi votado nesse sentido, e nós estamos vendo que não está tendo efeito prático, não está resolvendo a questão econômica do país.